Coragem de empreender não falta para o Fred. Desde jovem, ele decidiu abrir um negócio próprio e, apesar das dificuldades e dos tropeços de quem aposta em um sonho, o Fred nunca desistiu de seguir em frente. Criou uma escola de informática e, com o passar do tempo, viu que era necessário seguir empreendendo em novidades para não ver o sonho de ser o dono do próprio nariz virar um pesadelo. Onde foi que eu errei? No ano 2000, a internet foi um boom não só no Brasil, mas em todo o mundo. Naquela época, o Fred decidiu se especializar em marketing digital. Ele se saiu tão bem que abriu uma escola para ensinar outras pessoas. É aí que veio o problema, porque ele decidiu abrir uma filial sem mesmo validar a primeira escola. Estamos na Asa Norte, região central de Brasília, para investigar essa história e entender onde foi que o Fred errou. Fred, Opa, tudo bem? bem? Obrigado por receber a gente aqui. Eu que agradeço aí pela presença. Contar um pouquinho da sua história, então conta pra gente como é que foi o seu primeiro empreendimento, como é que você decidiu empreender, como é que foi essa questão? Cara, eu comecei muito novo, né? Menino praticamente. Quando eu tinha uns 19 anos, um pouquinho antes eu comecei a trabalhar numa empresa de design gráfico, de artes visuais. Eu me apaixonei. Mas como que foi? Teve uma historinha um pouco antes. Meu pai tinha comprado um computador e ele deixou no meu quarto. Na época do 486, computadores bem simplesinhos. E eu falei, pai, para que você comprou isso aqui? Não sei o que, não tem sentido. Aí um dia eu comecei a mexer num programa chamado Corel. E aí eu me apaixonei. Eu comecei a brincar ali e procurei fazer disso a minha profissão. Lembrando que naquela época era uma novidade, né? Ninguém ainda... O pessoal estava saindo da tipografia tipo escrita, o pessoal estava... Era uma novidade, os computadores eram bem mais leves, bem mais, tipo assim, pesados, não tinha tecnologia, o número de cores era bem mais baixo, entendeu? Então, era uma outra coisa, não era isso que a gente tem hoje, realmente era uma novidade. E aí eu comecei nesse mercado, eu comecei a trabalhar com artes gráficas, principalmente a parte impressa. Eu trabalhei numa empresa que chamava Digital Graphics. E o que acontece? Eu me apaixonei por aquilo e eu sabia que eu queria fazer aquele trabalho, né? Trabalhar com impressão, com sinalização. Eu vi que eu poderia ter um diferencial competitivo. Fiz a conta de padaria lá, simplesinha, para poder entender se dava. E quando eu comecei, eu coloquei o nome, eu criei um nome chamado Estúdio Online. E nessa época eu já tinha migrado também, eu comecei a estudar web design. Eu fui um dos primeiros web designers que entendia da parte visual. Então eu criava página na época do IG, Super 11, que tinha aquele barulhinho. O pessoal que for da época vai lembrar. E aí o que eu fiz? Eu fiz o que eu acreditava que faltava. Porque em comunicação é atenção, interesse, desejo e ação. Eu achava que faltava atenção. O resto eu fui descobrindo no meio do caminho. Mas aí o que eu fiz? Eu fiz os panfletos certos e fiz outra coisa. Eu defini um público-alvo sem saber o que era público-alvo. Eu falei, cara, eu vou trabalhar focado em estudante de comunicação. Então eu fiz os panfletos, joguei na CEUB e no UNB e consegui de primeira já colocar 7 alunos de tarde, 7 alunos de noite e 7 alunos de manhã. Eu coloquei 21 alunos assim de cara. Você fez a diferença entre o financeiro da empresa e o financeiro pessoal, ou você acabou juntando tudo, era tudo misturado, você conseguiu fazer essa diferença? No início não, aí depois eu comecei a fazer. Como é que era nesse início? Cara, eu misturava as coisas, conta pessoal com conta de empresa, esse tipo de coisa. Nunca fui um cara que gastava muito, mas misturava sim, fazia uma confusão. Isso te atrapalhou de alguma forma? Atrapalhou, né? Porque eu não tinha clareza de o que estava acontecendo, tipo, em cada etapa, né? Você, tipo, dá uma... Como que eu posso falar? Dá uma ofuscada, né? Você não tem clareza para até tomar a decisão, né? Fica difícil você mensurar determinadas coisas. É uma coisa que a gente usa muito, por exemplo, até para escalar
Hoje a gente usa isso, tipo assim, esses princípios a gente usa muito no nosso novo negócio, vamos dizer assim. E quando que você viu a oportunidade de abrir uma filial da escola, né? Você falou que funcionava na Asa Norte, né? Região central daqui de Brasília. Você notou que seu público era um pouquinho mais de outras regiões e você decidiu abrir uma espécie de filial. Como é que foi isso? Então, foram duas etapas. Um pouquinho antes, em 2008, a gente tá falando de 2000, aí em 2008 eu falei, cara, vou abrir uma outra. Só que eu abri praticamente no mesmo ponto de venda, bem próximo. Aqui estava cheio, mas dava para forçar um pouco mais, eu devia ter forçado um pouco de venda. Um pouco mais o ponto de venda. Eu inventei de abrir outro, foi uma perca financeira. Aí depois de 3 anos, 4, eu falei, cara, vou abrir uma em Taguatinga. Por quê? Aí já foi, entre aspas, mais planejado, porque eu olhei todos os dados, eu olhei para os números que eu tinha, e eu percebi que muita gente, 30% do público vinha de Taguatinga, vinha de Águas Claras, vinha das cidades satélites, de Ceilândia, de Samambaia. Eu vi que o pessoal vinha. Só que depois o que acontece? Lá a gente não conseguiu ser bem sucedido. Acredito eu acho que foi uma boa tentativa hoje como empresário, eu faria de novo. Eu não sei o que eu poderia melhorar para poder acertar. Mas acredito porque o pessoal chama de cidade satélite. Muita gente que vinha trabalhar já no plano, ficava por aqui e depois voltava para lá. E quando que você sentiu que você tinha que fechar? Essa loja aqui não está dando certo, essa escola não está dando certo aqui, preciso baixar as portas. Quando que você sentiu isso? Cara, a nossa margem era relativamente, não é ruim. Porque, por exemplo, um aluno, vou falar de ticket, nosso aluno é de R$ 1.800 a R$ 3.500, vamos dizer assim. O que eu percebia é que às vezes atrapalhava o meu negócio, porque eu fazia uma divulgação no Ads, por exemplo, Facebook Ads, Instagram Ads, e aí, por exemplo, eu trabalho com turmas pequenas, por exemplo, eu fecho 10 alunos, por exemplo, 8 alunos. E eu percebia que, às vezes, o cara de Taguatinga, em vez de me ajudar a fechar, o cara queria ficar lá, fazer um curso, por exemplo, de edição de vídeo. O cara queria fazer um curso lá e eu tinha 2 alunos, 3 aqui, sendo que se eu juntasse 3 daqui, 3 daqui, eu montava uma aqui. E então esse ponto de venda me atrapalhava, porque meio que dividia. Porque eu sempre trabalhei com alunos pequenos com ticket mais alto. Aí eu tinha feito uma dívida na época, né? E aí eu fui trabalhando para poder continuar. Essa dívida foi para investir ou para pagar contas? Para pagar contas. Que é o tipo de dívida errada que a gente faz, né? Exatamente, para pagar contas. Na verdade foi para investir, só que ela teve que pagar a conta. Na verdade, começou do investimento, porque se voltasse, a margem não é ruim. Eu não soube escalar. Eu imaginava escalar o negócio e não soube escalar esse negócio. E por que você acha que não conseguiu escalar? Cara, eu acho por dois erros, né? Eu vou falar do primeiro, de um erro. O primeiro, que eu acho que primeiro eu tinha feito o endividamento, mas eu já paguei, já estava saudável em 2012, mas isso puxa um pouco você para trás. E o segundo, que eu acho que esse eu tinha que passar, porque eu tinha que testar um ponto de venda, porque senão vou falar da minha visão, ia ser um covarde. Eu acho que às vezes o empreendedor tem que estar disposto a arriscar. Aí você decidiu retrair, fechar aquela ali, tentou abrir um outro ponto também e também não deu certo nesse ponto também por conta dessas questões também, não é isso? Isso. E aí veio a pandemia que muita gente, muito empresário sofreu por conta da pandemia, você foi mais um, né? Conta como é que foi esse período. Cara, o que aconteceu? Quando começou a pandemia, um pouco antes, é melhor colocar um pouco antes, eu já queria mexer um pouco no mercado digital. Então eu tinha feito alguns testes de lançamento, entendeu? E não tinham dado tão certo. Mas o que, na verdade, não dá certo, às vezes, no meu ponto de vista, dá certo. Porque aquilo serve de experiência para te calejar e te deixar melhor preparado para outra situação. Ou seja, aprendendo com o erro. Exatamente. Então, tudo que eu pensei, e eu percebi assim, cara, esse negócio que eu fiz, eu tenho habilidade, mas esse negócio, de repente, não tem a escala que eu tenho. A barreira de entrada é maior. A vantagem desse mercado que eu estava é que é um mercado difícil de sair porque exige um investimento e eu tinha conseguido levantar do zero esse investimento, que é fantástico. Por exemplo, hoje, teve época que eu tinha mais de 60 computadores, deve ter uns 40. Aí eu vi o mercado digital. Aí eu vi, cara, gente fazendo 300 mil, 500 mil lançamento. Eu falei, cara, eu quero isso para mim. Entendeu? Eu já trabalho com edição de vídeo, trabalho com tudo.
montei um curso de marketing digital, que eu já tinha as ferramentas, fui estudando bastante, e inventei de fazer meu primeiro lançamento. Então o que eu fiz? Chamei o cara, e aí ele tinha 7 mil seguidores, a gente conseguiu escalar em um ano, para montar um curso e vender sobre como conquistar uma mulher, sobre relacionamento, esse tipo de coisa. Eu chamei ele para montar um curso para a gente vender e ganhar dinheiro. E aí, em 6 meses, mais ou menos, a gente cresceu um Instagram de 7 mil seguidores para 1 milhão. E no YouTube a gente fez 300 e poucos mil seguidores. E eu falei, pô, esse negócio é legal. A gente fez um lançamento e aí o MVP, vamos dizer, o primeiro lançamento que a gente fez 40 mil nesse teste. E aí o que acontece? Passou um pouquinho de tempo, então, pô, você fazer uma audiência, a gente tinha feito uma audiência que hoje tem player que não fez. Eu nunca vi um negócio crescer tão rápido igual a gente fez. Eu falei, cara, esse negócio é fantástico. É isso que eu quero, eu acho que acertei. O cara saiu de mim, ele ganhava 70%, dividia. Tinha um outro sócio, que é um outro cara, um menino que trabalhou comigo de marketing digital, que hoje ele foi um dos grandes players também. E eu montava toda a estratégia, eu tinha subido ele até 100 e poucos mil seguidores, esse rapaz ajudou a gente a fazer com algumas páginas, esse tipo de coisa, com algumas técnicas de impulsionamento orgânico. Durante a pandemia você não parou e conseguiu seguir em frente e seguir bem, né, então? Exatamente. Durante a pandemia, comecei a trabalhar como estrategista digital. E, tipo assim, nunca fiquei um dia praticamente sem trabalhar, entendeu? Durante a pandemia. Só que eu tinha uma dificuldade, que era normal. Eu estava ganhando um determinado valor fixo, eu não ganhava porcentagem como sócio, vamos dizer assim, e não vou falar que eu ganhava mal, mas eu mantive a empresa e mantive... tinha que manter minha família, eu tenho uma mulher linda, uma filha, tinha um custo de vida. Então, aquela dívida que estava terminando, eu tinha terminado de pagar, tive que refazer ela de novo, entendeu? Então, aquela coisa correndo atrás de você. Aí, o que acontece? Aí a gente voltou, voltei de Alphaville, cheguei aqui, ele falou, cara, não quero trabalhar mais, beleza, tudo bem, voltei. Vamos falar uma jornada de herói, né, que o pessoal fala de marketing digital. O meu cachorrinho tinha morrido um dia antes, um cachorrinho de 10 anos, da minha esposa, de mim e meu, que é tipo muito de relacionamento, não sei quem tem pet, mas é uma coisa complicada. Minha escola tinha sido assaltada, a Estúdio Online onde vocês estão aqui. Mas aí passou 2 dias, um dia o Passos me ligou. Então eu cheguei aqui, ele já estava me acompanhando. E ele falou, Fred, foi inclusive o Caio que me falou de mim para ele. Fred, você me lança? Aí ele falou, lanço, cara. Eu falei para ele, eu lanço. E aí a gente começou o trabalho, ele falou, cara, vou te dar um valor aqui, vou te dar um valor pra gente testar. Ele me deu 5 mil, no outro mês ele me deu 10, entendeu? Sem eu falar nada. Aí eu falei, pô, o cara gostou. E aí no primeiro lançamento, ele fazia 70 mil pro lançamento. Aí no primeiro lançamento que eu fiz com ele, se não me engano, a gente fez 300 e pouco, 400 mil, foi alguma coisa. Antes de 350 a gente não fez. E no segundo, a gente já chegou batemos aí 880 mil num lançamento. Pontua pra gente então, onde você acha que você errou? Coloque em pontos. Administração financeira, administração da própria empresa, no seu ponto de vista, falando pro pessoal, onde você acha que você errou? Eu acho que 2 coisas, por exemplo. Eu acho que a administração financeira, uma das coisas, visão de ponto de venda, né, que coisa desnecessária. O segundo, eu acho que não errar, mas eu acho que faz parte. Teste. E esse mercado é um mercado que atualiza demais. Talvez o meu próprio negócio ter passado para o digital esse caminho. Eu costumo dizer que o Fred Estrategista é uma continuação de lançamento. E eu não acho que acabou, porque para mim é uma continuação. Eu acho que em determinados pontos, igual aprendi a mexer, por exemplo, com edição de vídeo, aprendi a mexer com design, aprendi a mexer com copy, com página no início, todas as ferramentas da comunicação, esses elementos soltos me montaram quem eu sou. Então é o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e quando a gente voltar, a gente vai conversar com o especialista para entender o que aconteceu, trazer soluções e, é claro, dicas. Onde foi que eu errei? Volta já e, é claro, eu aguardo você.
Estamos de volta! Hoje estamos investigando os pontos onde o Fred falhou nos primeiros anos de funcionamento do empreendimento que ele montou. Uma escola de informática que precisou se adequar com o tempo para atender às demandas do mercado. O Fred precisou estudar, rever a estrutura do negócio e abrir novos horizontes. Onde foi que eu errei? Para entender onde o Fred falhou no começo do negócio e como evitar esses erros, nós conversamos hoje com o especialista em empreendedorismo, o Enio Pinto, que é economista e especialista do Sebrae do Distrito Federal. A gente costuma dizer o seguinte, que o controle gerencial, contas a pagar, contas a receber, é uma bússola do seu negócio, o fluxo de caixa. O que você não pode medir, portanto, você não pode gerenciar. Se você confunde suas contas pessoais com o do negócio, você não vai ter condição de constatar a viabilidade desse empreendimento. Veja, um negócio na linha de prestação de serviços, ele é muito em função do ambiente em que você está inserido, né? Ele tem que atender às necessidades, desejos e até realizar sonhos, né, resolver problemas de uma clientela que está numa determinada região geográfica. Então, antes de abrir uma filial, você precisa ir até essa nova localização e fazer lá um estudo de mercado. Avaliar questões quanto a fornecedores. Eu vou ter nessa nova região as pessoas que vão fornecer os insumos necessários para que eu preste o serviço. Eu vou ter que avaliar lá a concorrência já estabelecida, com quem eu vou disputar o nicho de mercado que eu elegi como meu nicho prioritário a ser explorado. E principalmente, avaliar o cliente, a razão de ser de um empreendimento. Nessa nova região, tem o público com o perfil ideal para que eu faça o atendimento e na quantidade necessária para que eu faça o atendimento? Porque o que acontece? Muitas vezes a sua matriz, o seu primeiro empreendimento vai muito bem, obrigado, em função de que ele é um negócio numa região bastante favorável àquele tipo de atividade empresarial. Uma nova filial requer todo um novo planejamento e principalmente um estudo de mercado, contemplando essencialmente esses 3 focos que eu citei: fornecedores, concorrentes e clientes. A forma mais adequada para se pegar crédito, ela passa por alguns pontos, um funil, eu diria. O primeiro, qual é a sua real necessidade de pegar crédito? Assim, às vezes eu tenho um descasamento de fluxos dentro da empresa. Do que eu estou falando? O meu contas a pagar está descasado do meu contas a receber. Chega dia em que eu preciso quitar uma dívida e não tem entrada, não tem receitas naquele dia. Pode ser um problema. Eu posso estar com o meu recurso todo empatado em estoques, ou eu posso estar com o meu recurso todo na mão dos clientes. Eu parcelo muito as minhas vendas. Então veja, o que você pode fazer antes de partir para o empréstimo é fazer uma liquidação, é reduzir as parcelas, é encaixar, é casar os fluxos financeiros dentro da sua organização. Mas se nada disso é resolver o seu problema de falta de liquidez, aí sim procurar crédito. Mas aí fazer um estudo adequado de quanto realmente eu preciso, qual é a minha real necessidade de giro para ir até uma empresa para buscar crédito e fazer também uma avaliação prévia das melhores possibilidades. Na praça existem várias modalidades de crédito com condições gerais muito distintas. Taxa de juros, períodos de carência, necessidade de apresentação de garantias. E aí você vai fazer uma avaliação de qual é a melhor linha de crédito para a tua necessidade específica. O que acontece? O cliente hoje ele está buscando valor, né? Ele paga preço, mas quer receber valor. E o que é valor na intenção do cliente, na expectativa do cliente? É um benefício concreto, né? Ele receber algo concreto pelo que ele está pagando, a capacitação que o Fred prometia, mas isso tem que se dar através de um momento, de uma experiência incrível, memorável. No momento em que você pulveriza muito a sua atuação e não foca naquilo em que você de fato é competitivo, o que é a sua especialidade, a chance de entregar valor vai diminuindo. A possibilidade de entregar valor, de trazer ineditismo, de trazer encantamento para o cliente, é quando você se concentra naquilo em que você realmente é muito bom, naquilo em que você tem um diferencial em relação ao mercado estabelecido. Portanto, foco, foco, foco.
seja, um negócio atingir seu ponto de equilíbrio, o momento em que as receitas empatam com as despesas, é interessante. Entretanto, ele tem que superar com uma boa margem o seu ponto de equilíbrio para que o empreendedor seja remunerado, para que ele tenha um retorno do investimento que ele fez, para que ele tenha lucratividade. Então, se o seu negócio está só empatando, duas possibilidades. Uma, redução de custos. A gente brinca que custo é igual unha, tem que cortar toda semana. Mas atenção, nunca cortar aquilo que agrega valor ao cliente. Custo geralmente não agrega tanto valor, não encanta o cliente. Esse eu posso cortar. Mas aquilo que agrega valor é investimento. Esse a gente mantém. Então, redução, monitoramento permanente dos custos, semanal dos custos, tirar tudo que não agrega valor para o cliente e, por outro lado, se esforçar na expansão das suas receitas, das suas vendas. O Fred atua num segmento empresarial de marketing digital, onde ele já é um especialista nisso. Ele cria canais e estratégias digitais para diversificar e render muito mais lucratividade para o seu empreendimento. É só botar mais energia nisso. Fred, então, levando em consideração o que você passou, o que você está fazendo de diferente hoje? Eu sei que você continuou com o estúdio online, hoje está sendo um sucesso, graças a Deus, né? Está indo tudo bem. E o que você trouxe de experiência e o que você está fazendo de diferente agora? Cara, eu estou continuando aquela jornada de, vamos dizer, de estrategista digital mesmo. Igual eu falei anteriormente, o Passo chegou, me chamou e a gente estourou em alguns lançamentos. O que eu estou fazendo? Hoje, a gente tem uma visão muito clara da parte de investimento. O que a gente faz, por exemplo? Um lançamento, você tem uma coisa que se chama ROI, o pessoal sabe. Então, a gente separa uma verba de acordo com o resultado que a gente teve para o lançamento. Então, sempre a gente vai de escala para escala e foi fazendo bola de neve. Então, por exemplo... Ou seja, planejamento financeiro agora. Um planejamento bem maior. Então, o que acontece? Quando a gente, vamos dizer, a gente colocou 10 mil no lançamento, vamos dizer que veio 100 mil, a gente viu, opa, deu legal, vamos fazer o quê? Em vez de pegar, a gente tira, de repente vai para 50, porque a gente sabe que é praticamente impossível não conseguir aquele resultado se trabalhar de verdade, e aí a gente vai subindo até chegar no resultado que a gente quer de faturamento. Qual que é a diferença do Fred empresário daquela época, ano 2000, 2008, para o Fred empresário de hoje? Cara, a diferença é que hoje eu também divido, eu sou menos centralizador, eu divido mais as tarefas. Então eu tenho uma equipe, até pela estrutura do que aconteceu. Então eu tenho um editor de vídeo, eu tenho uma estrutura organizacional maior, de coisa que de repente eu não tinha tanto igual lá para trás. Então a gente consegue ir mais rápido e mais assertivo também. Fred, para a gente poder encerrar então, eu quero que você fale do seu coração, da sua experiência, dando dicas para quem está em casa, o empreendedor que está assistindo a gente, que está numa empresa, às vezes não está indo muito bem. O que você falaria para esse empreendedor ou empreendedora? Então, eu falaria, cara, que primeiro você tem que acreditar em você, né? Eu sempre acreditei no meu sonho e sempre fui muito teimoso. O erro que você pode passar atrás, pode ser seu acerto no futuro, porque você tem que ou ganhar, igual o pessoal fala, ou ganhar. Você vai pegar o que você errou e levar para a sua vida e corrigir para fazer disso um acerto. Às vezes uma coisa que pode parecer que não faz sentido nenhum em determinada época, pode fazer depois. Tudo que eu usei de ferramenta, todos os cursos que eu dei, eu consegui juntar cada elemento que às vezes podia não fazer sentido e me tornei o estrategista que sou. E o resultado, cara, muita gente vai falar, cara, desiste, não sei o que, não vai funcionar, que não foi um, nem dois, nem três pessoas que chegavam falando para mim. Mas a minha teimosia, até de ter mudado o caminho, porque lá atrás o pessoal falou, cara, tem um caminho... de mudar o caminho fazia parte da mudança de cenário, porque como o cenário estava mudando, estava com mais entrantes e eu fui para o digital, eu falei, cara, eu vou para esse caminho, fui teimoso e fui para esse caminho, foi o que me permitiu
sobreviver na pandemia e depois conseguir resultados, por exemplo, de Hotmart Black, o 7 em 12, resultados financeiros assim, fora da curva. Só nesse ano de lançamentos digitais a gente faturou mais de 3 milhões só em resultado, que é um resultado assim, fora da curva, eu acredito, para quem está numa jornada independente do negócio que seja. E acreditar em você, ser teimoso e ter persistência, traçar o caminho e do início ao fim até chegar lá. Fred, parabéns pela sua história, obrigado por receber a gente, por dividir com a gente toda essa experiência. Onde foi que eu errei termina aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma investigação e, é claro, trazendo dicas e soluções para você ficar assim, ó, igual o Fred, um empresário de sucesso. Valeu, até a próxima!